pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara e essa é a parte 2 do resumo de temporadas da série House. Se tu não viu a parte 1, pode clicar aqui em cima pra assistir, tá bom? Então vamos lá, quinta temporada, o House ainda tá traumatizado, o Wilson foi embora do hospital e deixou o House sozinho. Aí o House contrata um detetive, que é o Lucas, pra vigiar o Wilson, que volta logo no episódio 4, no velório do pai do House, e aí eles fazem as pazes. A Cuddy tenta adotar um bebê, mas depois que a criança nasce, a mãe desiste de dar para adoção. O Foreman desenvolve testes contra a doença de Huntington, e a 13 faz esses testes. A Cuddy finalmente consegue adotar um bebê, que ela chama de Rachel. E para variar, a 13 e o Foreman começam a se pegar. A 13 tomava placebo e o Foreman deu o remédio de verdade para ela sem contar para ela. Isso deixa ela cega durante um tempo. Pelo fato de o relacionamento alterar a capacidade de julgamento do Foreman, o House demite ele. Mas ele não consegue recomendação para ir para outros hospitais por causa do erro que ele cometeu de falsificar os registros médicos da 13. Ela e o Foreman fingem estar separados para poderem trabalhar. Nessa temporada, o Cutner comete suicídio e o House se culpa porque ele não previu que isso ia acontecer e ele insiste em querer saber o motivo. Ele começa a ver a Amber, ela ajuda ele a resolver o caso desse episódio. Ele começa a planejar a despedida de solteiro do Chase, que vai casar com a Cameron. Enquanto ele tá treinando as habilidades como barman, ele coloca fogo num cadáver e esse episódio é muito engraçado. By the power of Grayskull, Don't let House get him in too much trouble. Ele faz a festa no apartamento do Wilson e a visão que ele estava tendo da Amber quase faz ele matar o Chase, porque ele chamou uma stripper que usava morango e o Chase é alérgico. E também quase matou o paciente, porque ele não dorme desde que o Cutner se matou. A Amber estava errando nas dicas que dava pra ele e ele confiou nela, por isso quase matou os dois. O House dorme usando as pílulas que a Cuddy deu pra ele e quando acorda a Amber ainda aparece. O House pede ajuda pro Wilson, que acha que esse problema todo é uma overdose de Vicodin. O House provoca um choque insulínico e acha que funciona, mas não funciona. Vê ela de novo, pede ajuda pro Wilson para se desintoxicar e ele diz que vai levá-lo para uma clínica. Ele vai conversar com a Cuddy, diz que se demite e insulta ela. Ela vai para casa com ele, pega todos os comprimidos escondidos. A interpretação dele aí também tá incrível, meu Deus, que ator fantástico! Ele tenta pegar um frasco que estava escondido lá no banheiro, ela impede que ele faça isso. E quando acorda de manhã, vê que a Amber sumiu. O Chase e a Cameron brigam aí no final da temporada também, porque ele descobre que ela tá guardando o esperma do ex, porque caso ela não arrume um marido, ela iria usar o esperma dele para ter um filho. E aí eles brigam. O House e a Cuddy se pegam na casa dele. No episódio final, a Cuddy não tá falando com o House, e ele não sabe por que ela tá chateada. Então ele conta pro hospital inteiro que dormiu com ela. E ela fica mais chateada ainda. Quando eles conversam, ele descobre que depois de ter insultado ela, tudo foi uma alucinação. Nada aconteceu. Ele percebe que não tá bem. E enquanto o Chase e a Cameron se casam, o Wilson leva ele para um hospital psiquiátrico para se tratar. Na sexta temporada, o início é deprimente no hospital psiquiátrico. Ele tá tentando se desintoxicar com a ajuda do Dr. Nolan. O House foge do hospital psiquiátrico com um dos caras lá que era mantido drogado. Ele tenta ajudar o cara, e aí o cara passa a achar que pode voar e ele se joga num prédio. Mas ele sobrevive. Quando ele volta pro hospital, ele aceita fazer o tratamento, e aí ele acaba saindo da Mayfield, que é a clínica. E por ver ele sair bem, o Alvy, que é maravilhoso, um personagem incrível, decide tomar os remédios para poder ficar bom. Depois de sair da clínica, o House se demite do hospital e vai para aula de culinária junto com o Wilson. Ele cozinha muito para poder esquecer a dor. O Foreman pega o lugar dele no hospital, acha que é um gênio e fica insuportável. O Talp se demite, o Foreman demite a 13. O Foreman agora comanda o departamento, então no lugar dele, da 13, entra o Chase e a Cameron. E aí chega no hospital um político africano, que é o Dibala. E aí o Chase troca o remédio dele de propósito e o cara morre.
Ele fez isso porque o cara era um político muito desgraçado e ele matava pessoas, fazia umas falcatruas lá, e aí o Chase resolveu matar ele mesmo. O Foreman e o House ajudam a encobrir isso, porque agora tem que explicar por que um líder político morreu. Depois a 13 vai pra Tailândia. A Curry começa a sair com o Lucas, que era o detetive que o House tinha contratado antes. Ela diz que por ser mãe precisa de alguém que dê estabilidade pra ela. O Chase conta pra Cameron o que ele fez com o político, e ela diz que tudo bem, que perdoa ele, mas pede que eles deixem o hospital. A antiga equipe volta, com a 13, o Tal, o Chase e a Cameron, mas a Cameron termina com o Chase e vai embora do hospital de novo, dizendo que foi o House que deixou ele assim. O House tenta estragar o relacionamento da Curry, mas aí ela mente dizendo que já se separou. Ela queria um loft pra morar, e aí o Wilson compra o loft que ela queria por ela ter magoado o amigo dele. Um bebê desaparece e aí o hospital é fechado. O House entra na sala de um paciente terminal que queria ser tratado com ele, mas o House recusou por não envolver nenhum tipo de enigma, nada muito difícil e ser um caso muito simples. Só que agora o paciente tá morrendo. Por o hospital tá fechado, a Cameron e o Chase ficam trancados numa sala e aí eles conversam sobre o divórcio. Aí eles começam a dançar e aí eles se pegam. O Wilson e a 13 estão jogando Verdade ou Consequência. O Foreman e o Taub usam o remédio do House pra saber como ele se sente. E aí eles passam a ler as fichas um do outro. E esse episódio é muito engraçado também. O Wilson volta com a Sam, que é a primeira ex dele, e o House não consegue estragar o relacionamento deles. O Taub tenta seguir o exemplo de um paciente que eles têm e tenta abrir o casamento, mas a esposa diz que não vai conseguir fazer isso, e ele trai ela. Não que seja novidade, porque ele já fazia isso antes, então seguiu a mesma coisa. O House conta pro Dr. Nolan, que é o psiquiatra dele, que o Wilson pediu que ele saia da casa, que eles estão morando juntos, para que ele possa morar com a Sam. O House, um pouco contrariado, sai da casa, volta pro antigo apartamento dele e chama o Alvy para morar com ele. Só que o Alvy estava tendo um problema com a imigração, então ele foi morar com o House, mas quando esse problema se resolveu, ele foi embora também. No episódio 21 dessa sexta temporada, ocorre um acidente com um guindaste e aí o House tem que cuidar de uma paciente que está embaixo dos destroços com a perna presa. A única opção seria amputar a perna dela, só que ela diz que não quer isso de jeito nenhum e ele promete a ela que não vai fazer. No decorrer do episódio ele fica sem escolha e ele acaba amputando a perna dela para poder salvar a sua vida. Só que mesmo assim ela morre na ambulância a caminho do hospital. O House fica devastado com esse caso e vai pra casa, onde atrás do espelho do banheiro tem um frasco de remédio. Quando ele ia tomar, a Curry chega, impede ele, diz que terminou com o Lucas e aí eles ficam juntos. A sétima temporada vai começar com o House e a Curry tentando fazer o relacionamento deles dar certo. A equipe tenta encontrar uma outra 13, porque ela foi embora, né? E a Martha Masters entra no lugar dela na equipe. Só que ela nunca mente, então ela tá sempre em desacordo e acaba estragando com tudo. O House mente pra Curry pra poder salvar o paciente dele. E aí depois ele mente pra ela de novo, dizendo que não vai mentir mais. Eles vão pra um casamento e aí o Wilson pede a Sam em casamento e eles brigam e se separam. O Tal decide se divorciar e o House tenta treinar a Rachel pra ela poder entrar na escola. E aí ele dá um biscoito toda vez que ela acerta alguma coisa que ele pede pra ela fazer. A Martha reclama do comportamento do House, só que ele pede que ela fique, porque alguém tem que tomar as decisões certas, já que a Curry tá tratando ele como namorado. E o Taub se separa e vai morar com o Foreman. O House acha que por namorar a Curry, ele se tornou um médico ruim e por isso tá perdendo alguns pacientes. No episódio 15, a Curry descobre que o House tomou o Vicodin depois de 2 anos sem tomar. Ele fez isso para não sentir dor emocional e ela termina com ele. Na cena final desse episódio, ele tá sentado no banheiro, assim como aconteceu no final da sexta temporada. Só que ela não aparece e aí ele toma os comprimidos. Depois disso, o House limpou a conta bancária dele, foi para um hotel e passou o dia com prostitutas. Daí, como ele já tá meio louco da cabeça assim, meio triste, meio pé da vida, ele pula da varanda do hotel e cai direto dentro da piscina. Aí ele se casa com a Dominica, que é muito legal. No episódio 18, ele vai buscar a 13 que tá saindo da cadeia. Eles vão pra uma competição de
comida apimentada e tiros de batata. Ele descobre que ela tinha um irmão que também tinha Huntington, só que ele estava com a doença muito avançada. Ele já estava paralítico e não tinha mais controle no corpo e nem na mente. Quando ele tinha alguns segundos de lucidez, ele dizia pra ela: está na hora. Por isso ela o matou e confessou depois prescrição excessiva e foi presa. O Taub tá divorciado, mas mesmo assim ele volta a ficar com a ex-mulher. No final do dia, o House diz pra 13 que quando chegar a hora, se ela quiser, ele mata ela. E ela aceita a oferta de voltar a trabalhar com ele. A Masters começa a ficar em dúvida entre trabalhar na cirurgia e trabalhar com o House. Então ela acaba mentindo para salvar o paciente, só que ela não consegue lidar com isso e vai embora. Pra variar, o House volta a sentir dor, o Vicodin já não tá mais ajudando e ele começa a testar uma droga experimental lá que faz os músculos crescerem novamente, só que por enquanto ela só foi testada em ratos. Aí ele rouba as drogas do laboratório, ele para por um tempo, mas acaba voltando a injetar logo depois. E o médico que estava conduzindo esse experimento percebeu que os ratos testados acabaram morrendo. Esse cientista diz pra ele que a causa da morte desses ratos foi o surgimento de vários tumores, e por isso o House vai fazer um exame e encontra 3 tumores na perna. Mas ele resolve fazer a cirurgia na banheira e tirar os tumores em casa mesmo, porque ele é desses. Ele tira um, mas não consegue chegar nos outros, até porque ele tá abrindo a própria perna. Como é que consegue fazer uma coisa dessas, gente? Ele chama todo mundo da equipe, só que ninguém responde, e aí a única que responde é a Curry, que foi a última opção dele. Ela chega e leva ele pro hospital. Enquanto isso, a 13 recebe em casa uma amiga dela que foi esfaqueada, e a guria pede pra não levar ela pro hospital. Só que a situação complica e ela tem que chamar o Chase, e o Chase consegue convencer ela de levar a criatura pro hospital e cuidar dela lá, porque tem muito mais recursos do que no sofá da sala. O Taub descobre que engravidou uma enfermeira de 22 anos. O House é operado, termina a cirurgia, e o Wilson aparece no quarto dizendo que alguma coisa tem que ser feita e ele não pode continuar assim. No final, ele recebe uma cartinha da filha da Curry. O último episódio começa com o lugar cercado por policiais e bombeiros. O Wilson tá numa ambulância e a Curry tá sendo interrogada por um policial. E ela diz que não quer que o House se aproxime mais dela. Isso é a situação atual e aí o episódio vai mostrando o que aconteceu até chegar nesse momento. Em 3 dias, o House toma metade do frasco de Vicodin, que deveria durar um mês. O Wilson tá preocupado e não quer mais que ele se encha de remédios, e sim que ele aprenda a lidar com os problemas. A ex-mulher do Taub vai no hospital pra avisar pra ele que tá grávida. O House vai na casa da Curry pra entregar pra ela uma escova que ela tinha esquecido na casa dele. Quando ele chega lá, ele vê que ela tá jantando com um cara que a irmã dela apresentou. E como ele tá com muita raiva, ele entra com o carro na casa dela, destrói tudo, e aí sai do carro, entrega a escova pra ela e vai embora. No final do episódio, ele simplesmente está andando na praia. A 8ª temporada inicia com o House conversando com os advogados depois de ele ter cumprido 12 meses de pena. O pessoal lá do presídio tem a ordem de reduzir a superlotação, e por isso eles pedem que o House não se meta em encrenca durante 5 dias, que é para poderem liberar ele no final da semana. Ele vê um caso num preso, tenta tratar ele e por não aceitar a ordem ele vai pra solitária. Acaba não conseguindo a condicional por causa disso e tem mais 8 meses adicionados à sentença. O Foreman, que agora é diretor do hospital, vai visitar o House lá na cadeia e leva a ordem do juiz pra soltar ele e levar pro hospital pra cuidar de um caso que envolve transplante. Outra cena muito legal também é quando o House chega no hospital, que ele vai pra sala do Wilson e aí ele tá escutando a música My Heart Will Go On e diz que é a música dos dois. This is so our song. Just remember all the good times. Like when I gave you that necklace and you just dumped in the ocean. What were you thinking? O House tá trabalhando, mas ele ainda tá com aquela tornozeleira. No final do episódio, o Foreman devolve a sala do House. O Wilson vai lá, dá um soco na cara dele e convida ele pra jantar. E assim, eles passam a se dar bem de novo. O House tá trabalhando com a Pork e com a Adams, que é a médica que foi demitida da prisão por ajudar ele a tratar aquele preso, sendo que ele não tinha ordem pra fazer isso. Então ela foi demitida, ainda tá procurando emprego e tá trabalhando com o House no hospital por enquanto. Outra que tá trabalhando ali também é a 13, só que ela ainda não tem certeza se vai voltar para a equipe ou não. Porém, o House não aceita ela para trabalhar permanentemente, porque ela tem uma outra opção, ela tem outro lugar para ir. Então ele não quer que ela fique presa com ele da forma que ele é.
O House consegue dinheiro para trazer o departamento e a antiga equipe de volta. O Taub tá com 2 filhas. A Sophie, que é filha da Ruby, e a Sofia, que é filha da Rachel, ex-mulher dele. Porém, se não me engano, ela muda o nome da criança para Sophie também. Então as duas ficam com o nome Sophie. O Foreman deixa que tirem a tornozeleira do House. No episódio 11, o House passa por uma audiência com o Dr. Walter Caulfield porque ele fez uma determinada coisa que pode revogar sua condicional. Durante todo o episódio são feitas perguntas para toda a equipe até chegar na verdade. Eles estavam tratando um professor de química e para tentar provar uma teoria da Adams, o Chase foi lá examinar o cara. O paciente teve um surto psicótico, o Chase tentou segurar ele e aí nessa luta um bisturi entrou no peito do Chase e a ponta acertou o coração. Ele sai bem da cirurgia, mas não consegue mexer as pernas e aí o House descobre que era só um coágulo. Eles retiram e ele vai tentando voltar aos movimentos aos poucos. Durante a audiência, para descobrir quem foi o culpado por isso, o House descobre que esse surto psicótico que o paciente teve foi causado por eles mesmos. A esposa do paciente aparece dizendo que o House acertou no diagnóstico do marido dela e por isso salvou a vida dele. Aí o carinha lá que tava cuidando do caso diz que ninguém teve culpa. E o House, que não pode ficar quieto, diz que ele é um covarde, porque ia mandar pra cadeia e a mulher ter aparecido não muda o fato de ele ter agido certo ou errado. O Chase começa a fazer um treinamento para tentar voltar a andar e o House diz que eles estão errados em não encontrar um culpado e diz que sente muito. O Chase se afasta da equipe, trata uma quase freira, se apaixona por ela, só que ainda assim ela decide ser freira e ele volta para a equipe sozinho de novo. O House e a Domenica devem parecer casados para que ela possa conseguir o Green Card. Então eles moram juntos para poder se conhecer melhor. Ela consegue o Green Card, só que o House recebe e não conta pra ela, porque ele sabe que quando ela descobrir isso, eles não têm mais a obrigação de ficar juntos, e aí ela iria embora. Pra evitar isso, ele não conta pra ela. Ela descobre que recebeu a cidadania e descobre também que o House já sabia disso e não contou pra ela. Então ela vai embora e o House fica sozinho mais uma vez. O Wilson conta pro House que ele descobriu que tem câncer, e esse tumor deve ser tratado com quimioterapia até chegar em um tamanho que possa ser operado. Se esse tumor não reduzir com a quimioterapia, ele vai morrer. O Chase começa a pensar que ele ainda não conquistou nada na vida além de trabalhar com o House. Todos os outros já tiveram suas próprias conquistas e ele não. Por isso ele decide se demitir quando o caso acabar e o Foreman oferece um departamento para ele. Mas ele ainda assim vai embora e no final agradece ao House. A quimioterapia não funciona e o Wilson decide parar de fazer. Ele e o House brigam porque o Wilson quer apoio e o House diz que ele não pode parar de lutar. Por causa de uma infiltração, o teto cede e fica tudo uma desgraça dentro do hospital. O Wilson diz que vai fazer a quimioterapia, o House diz que não, porque se não é por ele, então que não faça, e eles decidem aproveitar os 5 meses restantes juntos. Esse vazamento no hospital foi encontrado por um entupimento. Esse entupimento foi causado por ingressos. Nesses ingressos tinham a digital do House, ou seja, isso foi vandalismo, então a condicional dele foi revogada. Por isso ele deveria cumprir os últimos 6 meses na cadeia, o que é um problema, né? Chega no último episódio da série, e eu vou confessar que quando eu tava mais ou menos na 3ª temporada, tinha aquela frase muito característica do House que ele dizia "Everybody lies". Fui pesquisando sobre a série e eu descobri que o último episódio se chamava "Everybody dies". Então desde a 3ª temporada eu já tinha a ideia na minha cabeça que ele ia morrer. Então uma parte de mim não queria assistir a série, mas ainda assim eu assisti porque sou dessas. E no episódio Everybody Dies, o último episódio da série, o House começa conversando com o Kuttner e uma pessoa desmaiada tá do lado assim no meio de destroços. O House pede a ajuda do Foreman para dizer para os oficiais que ele vai pegar 8 casos que vão demorar 5 meses para serem resolvidos. E o Foreman concorda com isso. Daí o House some durante 2 dias e o Wilson e o Foreman se preocupam e começam a ir atrás para procurar pistas de onde ele tá. O House, pra variar, tá alucinando e ele encontra com o Kuttner e com a Amber nessas alucinações. Ele percebe que ao redor dele tem um incêndio e a parte que ele tá cede. O Wilson e o Foreman vão falar com o terapeuta que dá dicas indicando que ele tenha ido atrás de heroína. Ele alucina com a Stacy, que começa a conversar com ele sobre o Wilson, e a Stacy mostra o filho. E o House diz que por isso que ele deve morrer, porque a criança é o que poderia ter sido e não o que vai ser. A Cameron aparece nessa alucinação dele também, diz que ele já aguentou bastante e que não tem problema de desistir. O Wilson e o Foreman encontram o lugar que ele tá, chegam e veem que o lugar tá pegando fogo. Ele contou pro paciente que o paciente ia morrer.
e o paciente se ofereceu para levar a culpa por ele na questão dos ingressos, falsificando os registros e dizendo que queria se vingar do House por ter tratado ele mal. Quando o House está se preparando para sair do prédio, o Wilson e o Foreman olham que ele está saindo e o prédio explode e tudo desaba. Na cena do velório, todos falam. A única pessoa que não falou e que fez falta com certeza foi a Cuddy. Nessa cena onde eles estão discursando, chega a vez do Wilson e o Wilson diz que ele é muito egoísta por não ter ficado com ele, mesmo tendo pedido. E ao mesmo tempo ele recebe uma mensagem do House no celular mandando ele calar a boca. O Wilson encontra ele e o House conta que ele saiu pelos fundos do prédio e que agora morto eles podem aproveitar os 5 meses que restam, e aí eles saem de moto para aproveitar a vida. Nas últimas cenas da série aparece o Taub com as filhas, a Cameron que agora teve um filho, o Chase fica no lugar do House com seu próprio departamento e o Foreman encontra o crachá do House no chão perto da mesinha. Episódio incrível, temporada incrível, série mais incrível ainda. Quem assiste a série se diverte com os episódios e vai percebendo através das atitudes exageradas do House e da equipe os erros e as falhas que as pessoas cometem simplesmente por serem humanos e muitas vezes não percebem. O House tem esse temperamento forte, digamos assim, essa personalidade diferente, talvez até um pouco antissocial para alguns, mas incrível pra gente que assiste. Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse resumo. Como eu falei, essa é só a parte 2, a parte 1 tá aqui em cima para vocês assistirem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, não esquece de se inscrever para receber as próximas notificações do canal e conta pra mim nos comentários o que vocês acharam, tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo!